Eles disseram que os livros caixa em Salvador estavam perfeitos. Toda venda, todo nome, todo corpo medido, pesado, precificado, nada irregular, nada humano. Mas um registro, uma única página datada de 15 de abril de 1852, nunca deveria ter existido. Era arrumado na superfície. O nome do leiloeiro, Samuel Pinto. A assinatura do comprador limpa e ousada. O produto, uma escrava, idade 17, alfabetizada, sã de corpo e mente. Mas a tinta não combinava. Os traços foram copiados, e alguém tentou 2 vezes alterar a verdade com cores diferentes de tinta. Para olhos não treinados era nada. Mas para aqueles que estudaram o poder, que entendem que a corrupção nem sempre é sobre dinheiro, mas sobre controle, aquela página era um sussurro de algo mais sombrio, algo que destruiria uma família e quase se apagaria da história. A história começa no mercado do Pelourinho em Salvador, um lugar que fedia a suor, medo e lucro. Homens com botas polidas e consciências limpas se reuniam sob tetos altos, enquanto seres humanos ficavam em blocos de madeira, tremendo, esperando ser precificados. E naquele salão estava um homem chamado Tomás Vasconcelos, irmão mais novo de um dono de fazenda em Pernambuco, educado, respeitável e completamente ingênuo. Ele se achava esperto, um homem ajudando o irmão mais velho a comprar uma serva adequada para a nova senhora da fazenda Rio das Almas. Ele carregava a carta do irmão no bolso do peito, as instruções claras. Uma mulher, jovem, mais experiente, refinada, alfabetizada se possível, capaz de servir uma senhora, não mais que 800 mil réis. Era assim de fácil convocar a vida de outro ser humano, convocar o passado para dentro de casa. Você só escrevia as especificações como pedir mobília. Mas o que Tomás não sabia, o que ninguém naquele salão sabia, era que uma das escravas apresentadas naquele dia não era o que parecia. O leiloeiro a chamou de graça, pequena, quieta, mãos delicadas de trabalho doméstico, olhos baixos do jeito que agradava compradores, o tipo de obediência que vendia mais que força. Pinto, o leiloeiro, a elogiou como refinada, educada, treinada nas artes domésticas pela falecida senhora Gonçalves, e Tomás, observando da multidão, viu exatamente o que queria ver. Não uma pessoa, não um mistério, mas uma solução. Ele deu lances decisivos e venceu. O que ele comprou naquele dia não foi só um corpo, era uma anomalia, algo que não poderia existir na ordem do mundo deles. Os documentos foram forjados, o exame falsificado, e a coisa que chamavam de graça, a serva, não era nem o que os papéis alegavam, nem o que o senhor esperava. Ela chegou à fazenda Rio das Almas 8 dias depois, uma tarde úmida de abril. As nuvens pairavam pesadas e os campos de cana cheiravam a podridão e chuva. Seu novo senhor, Isaías Vasconcelos, ficou na varanda, alto, sombrio e já meio fantasma pela morte da primeira esposa. Ele a olhou do jeito que um homem inspeciona uma ferramenta. Ela o olhou do jeito que um animal preso estuda a mão que segura a chave. Ela foi mandada para o sótão com os outros criados da casa. Quieta, eficiente, distante, a senhora Catarina, uma mulher recém-casada de uma família decadente de Pernambuco, a encontrou na manhã seguinte. Achou graça estranha, cuidadosa demais, perfeita demais. Havia algo estudado na feminilidade dela, como se estivesse representando, imitando, mantendo unido por disciplina em vez de instinto. Mas naquela casa onde toda pessoa era uma representação, o senhor enlutado, a esposa obediente, os escravos silenciosos, mais uma máscara não se destacava. Ainda não. A história esconde seus monstros na papelada. Os livros caixa dizem que Graça tinha 17 anos. Dizem que era mulher, mas em algum lugar sob a tinta forjada havia um corpo que não pertencia a nenhuma categoria. Graça nasceu na Bahia com anatomia tanto masculina quanto feminina, uma verdade que sua mãe, uma mulher desesperada chamada Rita, escondeu desde o primeiro momento que viu a criança. Rita entendia o que o mundo fazia com coisas que não conseguia categorizar. Então, ela fez uma escolha. Criou a criança como menina, ensinou a andar devagar, falar agudo, se mover pequeno, amarrar o peito, esconder a verdade. Num mundo onde o corpo já era propriedade, era fácil desaparecer dentro de uma mentira. Quando Rita morreu, Graça já não sabia se estava representando um papel ou sobrevivendo dentro dele. E quando foi vendida para a propriedade dos Gonçalves, depois para o leilão de Salvador, a mentira virou sua única proteção. Foi essa mentira que a levou à fazenda Rio das Almas. Foi essa mentira que destruiria todos lá. A nova esposa de Isaías, Catarina, não era cruel, mas era solitária, presa numa casa regida por silêncio e dever.
O marido ia para a cama dela só quando exigido pela expectativa, não pelo desejo. Ele falava pouco, trabalhava muito, rezava nada. A criada de Catarina, Dina, via a tristeza nos olhos dela. Graça via algo mais, a mesma fome que viveu a vida toda suprimindo, a fome de ser vista. É aí que a história borra para algo proibido. Nenhum registro oficial descreve o que aconteceu nas semanas após a chegada de Graça. Só fragmentos, uma carta, um relatório médico, uma nota de suicídio selada pelo magistrado. Mas o que as contas sobreviventes sugerem é que no silêncio daquela casa, nos quartos ecoantes da fazenda Rio das Almas, onde luto e isolamento se enrolavam juntos, limites começaram a se dissolver. Catarina se apegou à Graça talvez rápido demais, confiou nela, confidenciou nela, e então algo impossível aconteceu. Catarina ficou grávida, mas o problema não era a gravidez, era o timing, e o fato de que o marido não dividia a cama dela havia meses. 8 meses depois, um médico chamado Dr. Heitor Campos protocolou um relatório privado com o magistrado do condado. 2 dias depois, ele deixou Pernambuco e nunca mais exerceu medicina. O relatório foi selado. A família queimou a correspondência. Os livros caixa foram alterados. O registro do leilão, aquele que você acabou de ouvir, foi enterrado sob séculos de poeira até agora. Porque a história não fica enterrada. Ela espera em silêncio nos arquivos, nos lugares onde mentiras foram escritas como verdade. E quando essas mentiras são lidas de novo, quando a tinta é examinada sob nova luz, a ilusão desaba. É aí que essa história começa. Não com uma venda de escravo, não com um escândalo, mas com um único fato impossível. Um homem pensou que comprou uma mulher, mas o que trouxe para casa era algo que o sistema daquela época nunca poderia nomear. Algo que não deveria existir, mas existia. E essa existência sozinha era suficiente para destruir toda a vida que tocava. A fazenda Rio das Almas não era assombrada por fantasmas. Era assombrada por silêncio, do tipo que rasteja para dentro dos ossos dos vivos e os rearranja de dentro para fora. O silêncio é uma disciplina. Ensina obediência mais rápido que qualquer chicote. E para Catarina Vasconcelos, aquele silêncio já tinha começado a sussurrar, de maneiras que ela não entendia. Seu marido Isaías construiu a vida em torno do controle. Controle sobre os campos, controle sobre os trabalhadores, controle sobre a casa, a esposa, as próprias memórias. Quando homens daquela época perdiam o controle, perdiam a identidade. Mas algo dentro dele se rachou desde a morte da primeira esposa. O luto o tornou religioso de formas estranhas, não piedoso, mas ritualístico. Ele visitava o quarto trancado de Sara toda semana, não para rezar, mas para lembrar seu domínio, lembrar que uma vez alguém o obedecera completamente. Ele pensou que escolheu Catarina pela praticidade, pela dignidade quieta, pela capacidade de gerar herdeiros e gerir a casa, mas o que ele realmente escolheu foi um espelho, uma mulher quebrada na forma certa para refletir sua necessidade de ordem. E nessa ordem veio Graça. Desde os primeiros dias na fazenda Rio das Almas, os outros criados a evitavam, não por crueldade, mas por instinto. Diziam que ela se movia como alguém sempre escutando, que os olhos dela demoravam demais nas pessoas que falavam. A matrona da casa alegou que a viu uma noite andando descalça pelos corredores, sussurrando palavras que não eram orações. Graça disse que estava rezando pela falecida senhora Gonçalves, mas o tom não soava como oração, soava como memória falando de volta para si mesma. Catarina, claro, não via nada disso. Para ela, Graça era simplesmente eficiente, inquietantemente assim. A presença dela acalmava o quarto. Ela nunca erguia a voz, nunca hesitava, nunca falhava nas tarefas. Quando Catarina adoeceu do ar úmido da primavera, foi Graça quem sentou ao lado da cama lendo de uma pequena Bíblia que guardava no avental. Mas até a escritura soava estranha na boca dela, o ritmo deliberado demais, as palavras praticadas demais, e ainda assim, Catarina começou a esperar por aquelas leituras, pela voz, pela presença. Graça falava baixinho, mas atrás das palavras havia algo firme, uma força que Catarina nunca sentiu em si mesma, ou nos homens que comandavam sua vida. Uma noite, uma tempestade surgiu sobre o condado de Olinda, do tipo que sacode casas antigas até acordar os fantasmas. Trovões rolavam pelos campos de cana como tiros de canhão. A chuva martelava as janelas até os senhores se sentirem pequenos. Isaías estava fora no Rio de Janeiro a negócios, deixando Catarina sozinha na casa cavernosa com suas escadas rangentes e paredes sussurrantes. Quando o raio acertou o carvalho, atrás dos alojamentos dos criados a casa inteira escureceu. Graça apareceu na porta, vela tremendo na mão. "Senhora", disse baixinho,
O raio acertou perto. A senhora deveria descer. É mais seguro perto da lareira. Catarina a seguiu sem questionar. Na cozinha, o ar cheirava a chuva e cinza. Os criados se amontoavam no canto, sussurrando orações. Graça se movia calmamente pelo quarto, alimentando o fogo, dirigindo os outros, a compostura dela comandando de um jeito que não combinava com sua suposta posição. Catarina a observava, fascinada. Naquela luz tremeluzente, Graça não parecia uma criada de jeito nenhum. Parecia algo mais, algo que se recusava a ser definido por posição ou gênero ou medo. Quando o trovão sumiu, Graça se virou para ela. "Quer chá, senhora?" Catarina assentiu. As mãos dela se roçaram quando Graça passou a xícara. Aquele momento, pele com pele, era nada. E ainda assim, era tudo. Catarina sentiu um tremor, não de desejo, mas de reconhecimento. A sensação de ser vista não como um papel, não como propriedade, não como esposa ou senhora, mas como algo vivo. Naquela noite, Catarina não conseguiu dormir. Todo o som na casa parecia amplificado. O vento nas vigas, as tábuas expandindo na umidade. Ela se levantou da cama, pretendendo pegar água, e se viu parada fora da porta do sótão. Não conseguia explicar por quê. A luz da vela na mão dela dançava nas paredes, revelando velhos retratos dos ancestrais Vasconcelos, homens cujos olhos pintados pareciam segui-la, julgando, condenando. Ela hesitou, então abriu a porta do sótão. Graça estava acordada, sentada na janela, lendo a luz de um toco de vela. Ela olhou para cima, surpresa, mas não com medo. "Senhora, a senhora está mal?" Catarina não respondeu. Ela simplesmente entrou, sentindo o piso de madeira ranger embaixo dela. Por um longo momento, nenhuma falou. O silêncio entre elas não era desconfortável. Era carregado. Algo antigo, não dito, pulsando no ar. "Você nunca dorme", Catarina disse finalmente. Graça sorriu fracamente. Dormir parece muito com rendição. A palavra acertou Catarina no peito, talvez porque ela passou a vida toda se rendendo a homens, ao dever, às regras quietas da classe dela. Elas conversaram até o amanhecer sobre ser ups, sobre perda, sobre o mundo além da fazenda Rio das Almas. O conhecimento de Graça era inquietante. Ela citava filósofos que Catarina só ouviu falar. Falava do corpo e da alma como se os tivesse estudado dos dois lados. Catarina perguntou onde aprendeu tais coisas. Graça só disse, observando o que quebra os homens. Quando o sol nasceu, Catarina saiu quietamente, mas algo dentro dela tinha mudado. Ela começou a convidar Graça para a sala de estar sob pretexto de trabalho, costura, organização, leitura de cartas em voz alta, mas aquelas horas ficavam mais longas. As tarefas viravam desculpas. O que crescia entre elas não era afeto, era reconhecimento, do tipo perigoso que desaba limites. Em junho, a casa começou a notar. Dina viu primeiro, o jeito que o tom da senhora suavizava quando Graça entrava. No quarto, o jeito que os olhos de Graça a seguiam como sombra. Isaías notou a mudança quando voltou do Rio de Janeiro. Catarina parecia distante. O comportamento dela mudou. Ele assumiu que ela estava entediada ou doente, ou simplesmente estéril. Ainda não entendia que algo debaixo do teto dele tinha começado a reescrever as leis da casa dele. As leis de posse, obediência e carne em si. Todo o império começa a cair do mesmo jeito. Uma rachadura tão pequena que parece inofensiva. Mas a rachadura da fazenda Rio das Almas já tinha começado a se espalhar, e no silêncio dela, a casa escutava. No meio do verão, a fazenda Rio das Almas estava viva com podridão. A cana pendia pesada nos galpões de cura, e o ar em si parecia inchado com segredos. Os campos tremeluziam no calor, e até os insetos pareciam hesitantes em cantar. Algo mudou na casa, embora ninguém ousasse dizer em voz alta. Os criados sentiram primeiro o zumbido estranho que seguia Graça pelos corredores, a tensão que engrossava toda vez que ela passava pelo quarto da senhora, o jeito que a luz parecia se mover diferente ao redor dela, como se o mundo em si lutasse para definir a forma dela. Isaías Vasconcelos voltou do Rio de Janeiro em 1º de julho. Ele esperava ordem. Em vez disso, encontrou sussurros. Catarina o encontrou na porta, educada, mas remota, o rosto pálido de insônia. O tom dela faltava o calor que ele um dia imaginou que ela lhe devia. Quando ele perguntou pela casa, ela falou brevemente, mecanicamente, mas quando ele mencionou Graça, algo piscou na expressão dela. Não medo, não afeto, algo mais próximo de desafio. Era um olhar que Isaías nunca viu direcionado a ele. No jantar aquela noite, o silêncio era insuportável. Isaías não fez perguntas. Ele observou.
Essa era a força dele. Ele construiu a vida na observação, de mercados, de homens, de tempo, mas a tempestade se formando dentro da casa dele era uma que nenhum senhor de fazenda poderia prever. Graça se movia pela sala de jantar como água, quieta, inabalável, perfeita. Quando ela serviu vinho, escada do sótão, escutando. Nada. Mas o nada em si parecia errado, completo demais, deliberado demais, do tipo de silêncio que esconde movimento. Ele se virou, mas não dormiu. Catarina, enquanto isso, entrou num estado que não conseguia nomear. Culpa era palavra simples demais. O que existia entre ela e Graça não era um pecado de luxúria ou rebelião. Era uma rebelião de reconhecimento. A presença de Graça dissolvia as paredes que a mantinham humana. Havia noites em que Catarina acordava e encontrava Graça parada na porta dela, dizendo nada, simplesmente esperando. A escuridão entre elas parecia carregada como o ar antes do raio cair. Uma noite, Catarina esticou a mão para ela. Graça não se afastou. A pele dela era fresca, fresca demais. Catarina sussurrou: "Você não é como os outros." Graça olhou para ela com uma expressão que ela não conseguia ler. Nem a senhora é. Aquela foi a noite em que o limite foi cruzado quietamente, invisivelmente, sem palavras ou cerimônia. A história nunca registraria isso, mas a história sempre mentiu sobre o que as mulheres fazem no silêncio. Depois daquela noite, Catarina começou a brilhar com uma vitalidade estranha. A palidez sumiu, a voz ficou firme. Até os movimentos mudaram, confiantes, seguros, desafiadores. Paciência, a criada mais velha, notou imediatamente. "A senhora anda como se não temesse o chão", sussurrou para outra empregada. Em agosto, os sussurros chegavam até os campos. Alguns diziam que a senhora foi curada por oração. Outros diziam que pegou algum espírito profano de Salvador, e um, mais corajoso que a maioria, murmurou as palavras: "Ninguém mais ousou. Ela foi tocada por algo que não é homem nem mulher." Isaías notava tudo. Ele começou a revistar a casa depois do escuro. A primeira vez disse a si mesmo que era por segurança, que ladrões foram reportados ao longo do rio São Francisco. A segunda vez admitiu para si mesmo que caçava algo mais. Prova. Ele revistou as cartas de Catarina, os livros, as gavetas. Encontrou nada exceto um detalhe estranho. A Bíblia dela, intocada há muito, agora tinha versos sublinhados em caligrafia cuidadosa, versos sobre transformação, sobre a alma mudando de forma, sobre uma nova criação, nem homem, nem mulher. Quando perguntou sobre isso na manhã seguinte, ela disse calmamente: "Graça lê para mim." Isaías congelou. E o que ela lê? Os olhos de Catarina prenderam os dele. Foi a primeira vez que ela falou com ele assim, não com medo, não com subserviência, mas com uma autoridade quieta que o inquietou até a medula. Ele saiu do quarto, mas as palavras dela ficaram com ele. Dias depois, Isaías chamou o Dr. Campos do Rio de Janeiro. Oficialmente era pela saúde de Catarina. Ela estava fatigada, disse. Não oficialmente. Era porque algo nele precisava ver verificado por um homem de ciência. O doutor chegou sob o peso do calor de Pernambuco, suando inquieto. Ele examinou Catarina em particular. Quando saiu, o rosto dele estava pálido. Isaías perguntou: "E então?" O doutor hesitou. "Ela está com criança." A garganta de Isaías secou. "Isso é impossível." Dr. Campos não disse nada. Ele juntou os instrumentos, evitando os olhos do senhor. Antes de ir, acrescentou baixinho: "Se posso aconselhar, eu não publicizaria isso. Há irregularidades." Isaías agarrou o braço dele. "Que tipo de irregularidades?" Mas Campos não respondeu. Ele saiu da casa antes do anoitecer e nunca voltou. Naquela noite, Isaías confrontou Catarina. Ela não disse nada. Simplesmente olhou para ele como se visse um homem já enterrado. O silêncio dela não era submissão, era declaração. Ele a acertou uma vez, duas, mas ela não gritou. Ela só sussurrou: "Você acha que controle é poder, mas poder é o que não pode ser controlado." Algo quebrou nele. Então a ilusão de maestria, a fantasia de que ele era o centro do próprio mundo. Ele invadiu o sótão rasgando baús, jogando lençóis, gritando por Graça, mas ela se foi. Ninguém a viu sair. Na manhã seguinte, os criados encontraram pegadas lamacentas levando para os campos de cana. Catarina não falou por dias. Quando finalmente falou, as palavras dela gelaram o sangue de todos que ouviram. "Ela ainda está aqui", disse baixinho. "Não no corpo, mas ela ainda está aqui. O bebê veio cedo, cedo demais, e quando veio até a parteira gritou." O corpo do bebê não combinava com o que a natureza ou a lei poderiam explicar. O rosto era sereno, mas as feições, a forma eram erradas de um jeito que desafiava a linguagem. Aquela foi a noite em que a história da fazenda Rio das Almas parou de ser história e virou maldição, porque há coisas que o passado tentou apagar. Não porque eram mentiras, mas porque eram verdadeiras demais. A chuva aquela noite veio como julgamento. Martelava o teto até as telhas sangrarem lama, virando os campos em veias pretas que pulsavam com raios.
Toda a vela na fazenda Rio das Almas piscou e morreu. A parteira, uma velha chamada Elisa do condado vizinho, foi chamada a cavalo 1 hora antes do nascimento. Quando chegou, a criança já tinha vindo ao mundo, e o que ela viu tirou o fôlego dos pulmões dela. O bebê jazia silencioso, não chorando, não ofegando, simplesmente olhando. A pele era pálida, não branca, não preta. Um tom cinzento estranho que refletia a luz da lâmpada, como se não pertencesse à carne. As mãos eram perfeitas, mas os dedos pareciam mais longos que deviam. O peito subia e descia devagar demais, como se o ritmo da respiração respondesse a algo mais antigo que o relógio humano. Catarina o segurava perto, o rosto calmo, a voz suave, cantarolando uma melodia que soava mais como ninar de túmulo que de berço. Elisa tremia. Senhora, sussurrou. Essa criança, Catarina virou a cabeça bruscamente. Essa criança é minha. E foi o fim disso. Isaías ficou na porta imóvel, a camisa meio abotoada, os olhos arregalados, os lábios tremendo com algo entre medo e raiva. Ele queria negar o que via, mas a negação já apodrecia dentro dele. A parteira esticou para o bebê para fazer a inspeção, mas Isaías a parou. Saia da casa, disse. A velha não discutiu. Arrumou as ferramentas com mãos tremendo e fugiu para a tempestade. Ela nunca voltaria, e nunca falaria do que viu, pelo menos não publicamente. Mas palavra viaja diferente no Nordeste. Não se move por livros ou registros, se move por sangue e rumor. Em uma semana, o condado de Olinda sussurrava. O doutor, Heitor Campos, chegou na manhã seguinte. Ele estava pálido, suando, as mãos tremendo ao entrar no escritório do senhor. O senhor mandou me chamar, disse, voz plana como um homem indo para o próprio enterro. Isaías não falou. Ele simplesmente apontou para cima. O exame durou meia hora. Ninguém sabe o que Campos escreveu no relatório, mas quando desceu estava visivelmente abalado. Recusou pagamento, exigiu que Isaías destruísse toda nota, toda menção, toda traço. Quando Isaías recusou, Campos saiu sem outra palavra. 2 dias depois renunciou à prática, vendeu a casa e desapareceu no Ceará. Sua declaração selada ficaria trancada nos arquivos do magistrado por mais de 1 século. Mas a verdade não apodrece fácil. Ela vaza. Na segunda semana, os choros do bebê começaram a ecoar pelos corredores em padrões que não eram bem naturais. Os outros criados juravam que não era choro. Era falar baixinho, ritmicamente, numa linguagem que ninguém reconhecia. Paciência, que viu mais nascimentos que qualquer um na fazenda, disse que nunca ouviu som assim sair de pulmões humanos. Os escravos começaram a se benzer. Sussurravam que a senhora Catarina deu à luz um espírito, uma punição mandada de algum lugar fundo debaixo do solo. Isaías começou a trancar a porta do berçário. Dizia a si mesmo que protegia a esposa, protegia o que restava do nome dele. Mas a verdade era mais simples. Ele tinha medo que o bebê o encarasse quando entrasse. Não com a inocência vazia de um recém-nascido, mas com um saber que o esvaziava por dentro. Uma vez, quando Catarina saiu para pegar lençóis, Isaías se inclinou sobre o berço e sussurrou. O que você é? O bebê sorriu. Naquela noite, Isaías queimou o berço. Catarina o encontrou no pátio ao amanhecer, parado sobre as cinzas, os olhos vermelhos, a mente se desfazendo. Você acha que pode apagar? Ela disse baixinho. Você acha que fogo pode queimar o que não pertence a esse mundo? O tom dela não era zombeteiro, era piedoso. Isso assustou mais que raiva jamais poderia. Nas semanas seguintes, a fazenda Rio das Almas começou a apodrecer por dentro. Portas que fechavam suavemente agora travavam nas molduras. Pintura empolava nas paredes. Animais se recusavam a se aproximar da casa. Uma vaca foi encontrada morta no campo, o corpo torcido, os olhos arregalados como se tivesse visto algo que não conseguia compreender. Isaías se retirou de todos. Parou de comer, parou de falar, passou a sentar no escritório com a pistola do pai na mesa, encarando a parede por horas. Quando Paciência trouxe comida, ele perguntou algo tão estranho que gelou o sangue dela. Você acha que um homem pode ser amaldiçoado pela mentira de outro homem? Ela não respondeu, só recuou devagar murmurando uma oração. Catarina, enquanto isso, parecia transformada. O medo dela sumiu. Ela se movia pela casa com comando quieto. Os criados obedeciam sem hesitação. Até Isaías sentia. A mudança de autoridade, a inversão da gravidade. A senhora virou o senhor. E nessa inversão, a velha ordem da fazenda, a escrita em livros caixa e sangue, começou a rachar. Uma noite Isaías a confrontou na sala. Você trouxe vergonha para essa casa, disse. Catarina se virou da janela, os olhos frios e luminosos na luz da lâmpada. Não, Isaías, eu trouxe verdade. Ele deu um passo à frente, voz tremendo. Você chama isso de verdade? Aquela abominação lá em cima? Aquela criatura! Catarina o interrompeu. Essa criatura é sua conta. Você não vê o sistema que construiu? A posse, a criação, a crueldade. Finalmente criou algo que não cabe no seu mundo.
Um espelho que mostra o que você é. Isaías a acertou no rosto. O som ecoou pelo corredor. Catarina não piscou. O lábio sangrou, mas ela sorriu fracamente. Você acha que dor prova que você é real? Sussurrou. Não prova. Só prova que você já começou a apodrecer. Naquela noite, Isaías tentou fugir. Selou o cavalo no escuro, as mãos tremendo. Mas ao cavalgar para o portão principal, viu movimento perto do carvalho, uma figura pequena parada na chuva. Uma criança. A criança dele. Estava esperando por ele. Ele congelou. A criança inclinou a cabeça, o movimento preciso demais, lento demais. Então sorriu. O mesmo sorriso que Graça um dia usou no salão de leilão. De manhã, o cavalo de Isaías voltou às cocheiras sem cavaleiro. Catarina trancou os portões. Ordenou que ninguém falasse disso. Disse aos criados que Isaías foi para o Rio de Janeiro. Semanas depois, ela foi encontrada morta no quarto, pulsos abertos, o sangue encharcando a mesma Bíblia onde Graça um dia sublinhou aqueles versos impossíveis. E no mesmo quarto, na parede acima da cama, alguém ou algo escreveu 4 palavras em fuligem. Ela nunca pertenceu aqui. Enterraram Catarina Vasconcelos ao amanhecer. Sem padre, sem hinos, só neblina. O ar pairava grosso com cheiro de solo úmido e cana podre. Os criados ficavam à distância, apertando terços, murmurando orações que eram meio cristãs, meio algo mais antigo. O túmulo do Senhor ao lado do dela ficou vazio. Um pedaço oco de terra esperando um corpo que ninguém podia provar que sumiu. Isaías Vasconcelos desapareceu sem traço, sem testemunhas, sem pegadas. Só a pistola dele encontrada debaixo do carvalho, meio enterrada na lama, o cano enferrujado pela chuva. Por dias após o enterro, a fazenda Rio das Almas prendeu a respiração. A casa parecia afundar para dentro, como se exausta de manter os segredos em pé. As paredes rangiam à noite como pulmões puxando um último fôlego. Até os escravos falavam em sussurros, com medo que as vozes acordassem algo que devia ficar dormindo. O bebê, a criança que não devia ter vivido, sumiu. Ninguém viu quem levou. Paciência jurou que ouviu passos fora do berçário horas após a morte de Catarina, pesados, deliberados, se movendo pelo corredor com a precisão de um homem carregando algo precioso. De manhã o berço estava vazio, sem choro, sem traço, só uma marca úmida nos lençóis, como se a coisa tivesse evaporado em vez de fugir. O magistrado veio 3 dias depois, chamado por Constância Vasconcelos, mãe de Isaías. Ela chegou do Rio de Janeiro em seda preta, o rosto esculpido na disciplina da aristocracia. Luto contido por criação, mas nem ela conseguia esconder as mãos tremendo. Exigiu uma investigação não pela verdade, mas pelas aparências. Escândalo era mais perigoso que pecado. E na sociedade pernambucana, o magistrado Oliveira examinou a propriedade, os documentos, a carta selada que Dr. Campos deixou. Ele entrevistou os criados, todos aterrorizados, todos evasivos. Nenhum falaria de Graça pelo nome. Quando Oliveira pressionou, Paciência disse baixinho: "Algumas verdades não servem aos vivos, senhor. Só mantém os mortos acordados." Oliveira a dispensou e ordenou silêncio. Pelo registro oficial, a morte de Catarina foi considerada auto-infligida. O desaparecimento de Isaías presumido acidental. O relatório do médico foi selado por ordem judicial. Graça foi listada como propriedade perdida. A propriedade dos Vasconcelos foi transferida para a mãe sobrevivente, que vendeu metade da terra e trancou a casa principal. Em 1 ano, a fazenda Rio das Almas estava vazia. Mas vazio nunca é vazio. Ele escuta. Vizinhos começaram a sussurrar sobre luzes nas janelas, muito depois da casa abandonada. Luzes azuis piscando como chamas de vela em quartos sem velas. Viajantes na estrada alegavam ver uma figura na varanda. Pequena, imóvel, às vezes carregando um embrulho nos braços. Um viajante disse que ouviu riso de criança, ecoando dos campos de cana à meia-noite. Em 1857, um par de agrimensores do condado de Olinda entrou na propriedade para avaliar a terra para revenda. Duraram 2 noites. A primeira passou em silêncio. A segunda, alegaram ouvir uma voz no corredor de cima. Voz de mulher recitando escritura ao contrário. Quando fugiram na manhã seguinte, um dos cavalos foi encontrado morto perto do carvalho, os olhos abertos, a língua enegrecida. O outro cavalo nunca foi encontrado. A fazenda Rio das Almas foi marcada inabitável e deixada para apodrecer. Mas apodrecimento não é morte. Apodrecimento é transformação. Em 1865, a Guerra do Paraguai chegou a Pernambuco. Tropas marcharam pelo condado de Olinda, saqueando, queimando, pegando o que a terra dava. A fazenda Rio das Almas foi poupada da tocha só porque ninguém ousava entrar. Escoteiros do exército acamparam nos campos relataram ouvir algo se movendo na casa. Não passos, mas o rangido rítmico, de madeira balançando como um berço num quarto vazio. Uma noite um cabo se aventurou dentro por desafio.
Os camaradas o encontraram ao amanhecer nos degraus da varanda, sussurrando repetidamente. Ele sorriu para mim. Ele morreu uma semana depois de febre. Embora o cirurgião que o examinou dissesse que não havia sinais de infecção. Quando a guerra acabou, a fazenda Rio das Almas já virara lenda. A história mudava a cada recontar. Alguns diziam que o fantasma de Isaías vagava no sótão procurando a esposa. Outros diziam que a criança, nem menino nem menina, ainda vivia debaixo das tábuas, se alimentando de ratos e luar. Mas entre as famílias negras que um dia serviram lá, a lenda carregava uma verdade mais afiada. Diziam que Graça nunca morreu porque Graça nunca foi destinada a morrer. Ela era a punição pelo pecado da posse. O corpo que não podia ser classificado pelas leis dos homens, e portanto não podia ser possuído por eles. Em 1878, um pastor batista chamado Horácio Duarte comprou a terra, determinado a limpar a reputação. Alegava que as histórias eram superstição, resíduo de ignorância pagã chamava. Mudou a esposa e filhas para a casa principal. A primeira noite passou em paz. Na segunda, a filha mais nova de 9 anos sumiu. Encontraram-na ao amanhecer ao lado da porta do berçário dormindo, segurando uma boneca de madeira que ninguém nunca viu. O cabelo dela virou branco. Duarte fugiu aquela manhã e nunca pregou de novo. Por décadas, a propriedade passou de mão em mão. Especuladores, agrimensores, oportunistas, cada um durando menos de um ano. Incêndios começavam sem causa. Gado abortava. Árvores morriam em círculos perfeitos, como se algo debaixo da terra sugasse a vida delas. Em 1905, os locais pararam de usar o nome Fazenda Rio das Almas de vez. Chamavam de a casa que escuta. Um século depois, a estrutura ainda está de pé, escondida atrás de mato e arame farpado, apodrecendo, mas ereta, a fundação se agarrando ao solo como memória se agarra à culpa. As tábuas são cinzas, as janelas estilhaçadas, mas o ar ao redor parece vivo, como o fôlego de algo observando, esperando. Os registros do condado ainda listam como propriedade privada, mas ninguém reivindica a escritura. E ainda assim, todo ano sem falha alguém invade. Estudantes, historiadores, caçadores de emoção. A maioria sai com nada além de fotos. Alguns não saem nunca. Porque a verdade da Fazenda Rio das Almas não é que é assombrada, é que ela lembra. Toda mentira escrita nos livros caixa, toda assinatura forjada, toda mulher comprada, toda criança reclassificada pela ganância de homens que achavam que podiam decidir o valor de uma alma. E Graça, o que quer que Graça fosse, virou o eco que mantém essa memória viva, não morta, não viva, só esperando alguém corajoso o suficiente para abrir o último registro selado. Porque ainda há o relatório do médico protocolado em 1852, o que o tribunal selou e nunca abriu, o que poderia explicar o que aquela criança realmente era. Mas antes de aquele registro ser enterrado, um escrivão anônimo não reconhecido rabiscou uma nota na margem, 4 palavras desbotadas agora, mas ainda legíveis na luz fraca do arquivo. Humano, mas não nascido. O arquivo chegou embrulhado em papel marrom, frágil com a idade. A tinta no rótulo desbotada para a cor de sangue seco. O escrivão da Sociedade Histórica da Bahia o entregou com mãos enluvadas a expressão cuidadosa, quase apologética. Você vai precisar assinar a liberação, disse. Esse registro não é aberto desde 1876. Foi selado por ordem de magistrado. Você entende o que isso significa, né? Assenti, que alguém não queria que a história acabasse. Ela hesitou antes de deslizar a pasta pela bancada. Não, significa que alguém não queria que começasse. O ar no arquivo parecia pesado, grosso com o peso de séculos, o tipo de silêncio que carrega julgamento. Levei o arquivo para uma mesa debaixo das luzes fluorescentes piscando. A etiqueta lia: Fazenda Rio das Almas, Relatório Campos, abril de 1853, depoimento privado. Era menor que esperava, talvez 40 páginas. Mas a primeira coisa que notei foi o selo de cera, vermelho profundo, ainda intacto, relíquia de um sistema de justiça que enterrava o que não conseguia categorizar. Não hesitei, quebrei. O cheiro veio primeiro. Poeira, mofo e algo levemente orgânico, como uma flor prensada que um dia foi viva. Dentro havia páginas manuscritas na cursiva arrumada e praticada de um médico do século XIX. A tinta sangrou um pouco com umidade, mas as palavras eram legíveis. A primeira linha era uma confissão. Eu, Dr. Heitor Campos, submeto esta conta sob selo, sabendo que pode nunca ser lida. Não escrevo para acusar, mas para preservar o que minha consciência não permite sumir. O que nasceu na Fazenda Rio das Almas não era possível. Continuei lendo. Campos descrevia a criança em detalhe clínico. Altura, peso, cor, batimento cardíaco. Cada medição era meticulosa,
Mas o que me chamou a atenção foi a linguagem. Mudava entre precisão científica e pânico teológico. A estrutura do corpo resiste à classificação. Os genitais são indeterminados. O esqueleto exibe anomalias de fusão de padrões tanto masculinos quanto femininos. A criança responde a som e luz, mas não chora. Quando manuseada, o bebê emite uma vibração baixa na cavidade torácica, perceptível pelos dedos. Ele parou de usar termos médicos depois disso. Sorriu para mim antes que eu pudesse falar. Não um reflexo, um entendimento. Senti-me observado. Senti-me conhecido, virei a página. A tinta mudou de cor como se escrita em outro dia. A caligrafia ficou instável. A mãe Senhora Vasconcelos falou com uma clareza incomum no delírio pós-natal. Alegou ser visitada nightly pela criada conhecida como Graça. Insistiu que Graça lhe ensinou que carne era disfarce, que almas não nasciam, mas eram chamadas, que o corpo é só o que os outros precisam acreditar para controlar você. Parei, encarando as palavras. Era como se a filosofia dos escravizados, a ideia de transformação como resistência, tivesse se fundido com algo mais, algo metafísico, algo proibido. Quando perguntei quem era Graça, ela disse: "A que lembra a forma antes das correntes." A página seguinte estava borrada, quase ilegível, como se água ou lágrimas tivessem borrado a tinta, mas uma linha se destacava. O pulso da criança é irregular, respondendo mais a palavras faladas que a toque. Quando disse o nome dela, abri os olhos. Quando disse o nome de Cristo, riu. Expirei devagar. As luzes acima piscaram. Em algum lugar no arquivo, uma prateleira de metal se mexeu com um gemido oco. O escrivão na recepção olhou para cima, mas não disse nada. O relatório acabou abruptamente. A entrada final datada de 22 de abril de 1853. Ao amanhecer, a criança sumiu. O berço intocado, a janela destrancada. Estou deixando Pernambuco. Que Deus me perdoe por trazer essa verdade à luz. Abaixo disso, uma única frase escrita em outra mão. Menor, inclinada. Ele queimou o corpo. Achou que acabaria aí. Não acabou. Sem assinatura, sem explicação. Sentei para trás. O quarto parecia mais frio. Olhei os outros materiais na pasta. Um maço de correspondência, cópias de ordens legais e uma fotografia datada de 1898. Sépia desbotada. Mostrava os restos da casa da fazenda Rio das Almas após uma tempestade. A varanda desabada, as janelas estilhaçadas. Mas na janela de cima, fraca, quase invisível, uma figura parada, pequena, indistinta, segurando o que parecia uma criança. No fundo da pasta, alguém adicionou uma nota datilografada dos anos 1950, quando o arquivo foi catalogado pela última vez para indexação. Lia: "Esse registro foi cruzado com o caso Duarte, 1878, e as anomalias infantis de Olinda, 1906 a 1909. Pedido negado para publicação adicional sob ordem 312-C. Contenção de fenômenos antropológicos irregulares." Isso me parou. Contenção do quê? Procurei nos arquivos pela ordem 312-C. Nada. O escrivão franziu a testa quando perguntei. Aqueles arquivos foram transferidos para a custódia federal nos anos 1960, disse. Contenção antropológica, irregularidades biológicas, a maioria ainda classificada. Saí do arquivo em silêncio, mas o barulho na minha mente era ensurdecedor. Se o governo herdou esses registros, significava que a Fazenda Rio das Almas não era só uma história de fantasma. Era dado catalogado, medido e escondido. Quando cheguei ao carro, havia algo enfiado debaixo do limpador de para-brisa. Uma única folha de papel dobrada uma vez. Sem caligrafia, só uma frase datilografada. "Você abriu o que nunca foi fechado." Naquela noite não consegui dormir. Puxei as fotos no laptop. Scans das páginas, as notas do doutor, as margens. Diminuí a respiração. Havia uma página que não examinei de perto o suficiente. O verso da última folha onde a tinta sangrou fracamente. Sob luz UV vi algo que o olho nu não via. Letras fracas roladas de lado pelas fibras do papel. Um nome, não Graça, não Catarina. Experimento 47A. Híbrido indeterminado. Implantação bem-sucedida. Congelei. A linguagem não era do século XIX. Era moderna, datilografada, adicionada muito depois da tinta secar. E debaixo, manuscrita em tinta mais nova, talvez anos 1970, talvez depois, uma frase que apertou minha pele. Linha de sujeito continua, rastreada pela linhagem, localização atual classificada. Foi quando percebi que isso não acabou. A história da Fazenda Rio das Almas não era sobre uma fazenda, uma família, um pecado. Era uma semente plantada em segredo, crescida em silêncio, colhida por sistemas que entendiam exatamente o que encontraram. Porque quando um império descobre um corpo que não cabe nas categorias que construiu para controlar a humanidade, não o destrói, estuda, replica, esconde atrás da ciência,
E se você acha que aqueles experimentos pararam em 1852, você não está pronto para o que vem depois. Quanto mais fundo procurei, mais claro ficou. A Fazenda Rio das Almas nunca foi enterrada. Foi copiada. Nas décadas após a abolição, o país precisava de novos sistemas de controle. A velha ordem da fazenda desabou. Mas a ideia por trás, classificação, posse e hierarquia não morreu. Adaptou. Vestiu um jaleco. O primeiro fio apareceu em um memorando de 1884 da Associação Antropológica Brasileira. Uma pesquisa de campo no condado de Olinda, financiada por algo chamado Comissão para Estudos Hereditários, pediu acesso a registros genealógicos anormais conectados aos Vasconcelos. O nome não era impresso em livros didáticos, mas a linguagem ecoava todo o império que veio antes. Medir, dividir, categorizar. Encontrei a carta deles num arquivo universitário. Mencionava casos reprodutivos anômalos reportados entre 1852 e 1878, datas que combinavam exatamente com a Fazenda Rio das Almas. O tom era clínico, distante, como se sofrimento humano fosse só dado. O selo da comissão era governamental em relevo. Seu lema lia: verdade através de estrutura. Estavam estudando o aftermath da escravidão, não para curá-lo, mas para redesenhar. O livro-caixa da Fazenda virou o blueprint para um livro-caixa de laboratório. Em 1906, um cientista chamado Dr. Aldo Cruz publicou um artigo intitulado Herança de Traços Ambíguos na População Negra do Nordeste. Citava caso Quarenteia Condado de Olinda, uma referência direta ao mesmo número, encontrado datilografado no relatório da Fazenda Rio das Almas. Cruz alegava que o caso demonstrava a persistência de variação intersexual sob condições de controle ambiental extremo. A linguagem era cuidadosa, a implicação era monstruosa. Lendo, percebi o que Graça virou. Não uma pessoa nem um fantasma, mas um molde, um jeito para a ciência justificar o que a religião um dia fez com correntes. Nos anos 1920, os arquivos da comissão sumiram para uma nova instituição, Laboratório de Eugênia de São Paulo. Os arquivos mostram uma linha de continuidade, a mesma caligrafia, a mesma terminologia, a mesma obsessão com hibridização e conformidade comportamental. Todo o império parece herda sua papelada. Mas o choque real veio dos rolos de microfilme dos anos 1940, guerra, expansão, segurança nacional. Num rolo rotulado Projeto Hélice, um resumo desclassificado descrevia sujeitos psicofísicos de gênero indeterminado e adaptabilidade cognitiva aprimorada. A linguagem mudou de novo de biologia para comportamento. Sujeitos exibiam sugestionabilidade elevada e tolerância aumentada a estímulos de identidade conflituosos. Não estudavam mais corpos, estudavam controle. Encara as palavras até borrarem. O relatório listava o condado de Olinda como zona piloto. Listava um dos pontos de dado como linhagem de 47A confirmada. Em algum lugar entre a Fazenda e o Ministério da Defesa, Graça virou estatística, um fio tecido no Experimento Nacional de Obediência. Comecei a rastrear nomes. Os escrivães, os doutores, os professores, todos descendentes das mesmas famílias que um dia possuíam fazendas, não sumiram. Se rebatizaram como pesquisadores, filantropos, conselheiros de política. Viraram o vocabulário da escravidão na linguagem do progresso. Em 1969, o Ministério da Saúde absorveu quietamente os últimos resquícios dos arquivos Hélice. Publicamente era uma fusão de divisões de pesquisa. Privadamente era uma borracha. Os títulos de projeto mudaram, mas o conceito ficou, entendendo como identidade pode ser moldada, dividida e neutralizada. Os primeiros testes psicológicos em estresse de autopercepção começaram no ano seguinte. Voluntários eram contados que ajudavam a estudar conformidade. Na real, eram ensinados o quão fácil a mente obedece rótulos. Masculino, feminino, superior, inferior, salvo, condenado. A Fazenda foi substituída por categorias que vivem dentro do cérebro. A Fazenda Rio das Almas não era uma casa assombrada. Era um protótipo. Quanto mais lia, mais entendia por que o relatório Campos foi selado. Não era superstição, era precedente. Um registro da primeira vez que o sistema perdeu o controle da própria criação. Um momento em que algo inverteu os papéis escritos para ele. A existência de Graça era um glitch no design. Prova que os limites entre senhor e criado, homem e mulher, corpo e espírito nunca foram naturais. Foram projetados para manter ordem. E quando uma vida escorregou por aquelas rachaduras, expôs a maquinaria em si. É por isso que enterraram. Não para proteger fé, não para proteger decência, para proteger o sistema. A última pasta que encontrei não estava num arquivo de jeito nenhum.
Foi enviada para minha casa 3 semanas após minha visita a Salvador, sem endereço de remetente. Dentro, fotocópias de notas datilografadas de 1978, carimbadas Comitê de Revisão Federal, Divisão de Comportamento de Identidade, uma linha sublinhada 3 vezes. Linhagem da Fazenda Rio das Almas integrada em coorte de pesquisa comportamental. Marcadores genéticos irrastreáveis. Herança psicológica evidente. Sujeitos mostram afinidade por sigilo e alta dissociação cognitiva. No fundo da página, em caneta desbotada, uma nota pessoal. Se você está lendo isso, você é um deles. Encara a caligrafia por muito tempo, tentando decidir se era ameaça, aviso ou convite. Naquela noite, sonhei com a Fazenda Rio das Almas. A casa não estava arruinada. Estava viva. Madeiras respirando, janelas piscando como olhos. Graça parada no limiar. Não mais jovem, não mais velha, nem homem nem mulher. Ela me olhou e disse: todo tempo reconstrói suas correntes. Você só aprendeu a chamá-las de sistemas. Quando acordei, as luzes no meu apartamento estavam acesas, embora eu não tivesse ligado. O arquivo que deixei na mesa sumiu. No lugar, uma frase perfeitamente datilografada. O experimento nunca acabou. Evoluiu. E no reflexo da janela escura atrás do meu próprio rosto, pensei ver outro sorrindo, paciente e escutando. Eu achava que a Fazenda Rio das Almas era uma casa. Agora sei que era uma equação. Todo império começa nomeando coisas. O ato de nomear parece inofensivo, científico, organizado, racional, mas é o primeiro corte. Uma vez que você rotula uma coisa, pode medi-la. Uma vez que mede, pode possuí-la. Os homens que escreveram os livros caixa em Salvador começaram essa equação com tinta e sangue. Hoje terminamos com código. Quando rastreei a linhagem da Fazenda Rio das Almas pelos arquivos governamentais, o padrão era inconfundível. A cada poucas décadas, o mesmo vocabulário voltava, disfarçado em novas disciplinas: classificação, conformidade, otimização, comportamento de usuário. A Fazenda virou o algoritmo. Encontrei um memorando interno de 2003, Iniciativa de Arquitetura Comportamental, Ministério da Defesa. Descrevia um programa piloto que fundia pesquisa psicológica com dados iniciais de redes sociais. O objetivo: modelagem preditiva de fluidez de identidade sob estressores ambientais. A linguagem era quase idêntica aos arquivos Hélice dos anos 1940. Só que agora o ambiente não era físico, era digital. Não precisavam mais de correntes, precisavam de atenção, role o suficiente, clique o suficiente, e você voluntaria. A mesma informação que corpos escravizados um dia tiveram batida para fora. Onde você vive, o que teme, quem ama. Os dados fluem para cima, alimentando um sistema que te conhece melhor que você mesmo. Uma fazenda de perfis, um overseer invisível que não grita, recomenda. Quanto mais fundo ia, mais via a arquitetura se repetindo. Os primeiros livros caixa de escravos eram colunas: nome, idade, compleição, comportamento. Os equivalentes modernos são planilhas: usuário, demográfico, preferência, engajamento. Ambos descrevem pessoas de jeitos que apagam a pessoa. Ambos prometem eficiência. Ambos sussurram a mesma mentira. Isso é progresso. Comecei a comparar frases. Sandy Corpo e Mente de uma nota de venda de 1852. Métricas de engajamento saudável de um relatório interno de análise de 2028. Séculos. Diferentes, mesma fome de provar controle quantificando a alma. Quando falei com uma eticista de dados aposentada, ela me disse baixinho: todo modelo começa com viés, mas viés não é erro, é o motor. O objetivo não é remover, é esconder fundo o suficiente para parecer verdade. Naquela noite, li outro lote de cartas digitalizadas, correspondência privada entre psicólogos pós-guerra que herdaram fragmentos do projeto Hélice. Descreviam condicionamento por influência ambiental, a arte de moldar comportamento só pelo ambiente, sem comandos, sem autoridade visível, só sugestão sem fricção. Chamavam de princípio da escuta. Segundo as notas, a frase se originou no folclore do condado de Olinda, a casa que escuta. Pegaram uma história de fantasma e viraram fórmula, um sistema que podia escutar, aprender e sussurrar de volta exatamente o que você queria ouvir, até você confundir obediência com escolha. Soa familiar? Deveria. Você carrega no bolso. O fantasma da Fazenda Rio das Almas não assombra o passado. Está embutido no feed. Toda recomendação, todo anúncio direcionado, toda manchete personalizada é um eco da mesma lógica de Fazenda. Prever o humano, moldar o humano, possuir o humano. Graça um dia ensinou Catarina que carne era disfarce. Hoje, disfarce usa tela. E atrás de cada pixel há uma pergunta mais velha que a República.
Quem define o que você é? Comecei a me perguntar se era isso que o aviso no meu para-brisa significava. Você abriu o que nunca foi fechado. Talvez não fosse ameaça. Talvez fosse literal. A equação nunca fechou. Só expandiu, engolindo cada geração que acreditou poder dominar o sistema estudando-o. Comecei a testar a teoria. Por 3 semanas fiquei offline, sem dispositivos, sem sinais. Os primeiros dias foram silêncio. Então as chamadas começaram. Números desconhecidos. Quando atendi, ninguém falava. Só respiração no mesmo padrão a cada 5 segundos como uma máquina imitando vida. O som me lembrou do detalhe no relatório de campus. O bebê que respirava devagar demais como se obedecendo outro ritmo. O sistema ainda escutava. Tentei ignorar, mas pequenas coisas começaram a mudar. E-mails sumindo, arquivos alterados. O scan da foto de graça agora tinha uma marca d'água fraca. Não adicionei. Uma string de dígitos. 1005 547. A data do leilão, a data do nascimento, a data do desaparecimento. Digitei num motor de busca. O primeiro resultado era uma patente corporativa protocolada no ano anterior. Modelo de aprendizado. De máquina para classificação comportamental, aplicação 1805 DOI 247. O requerente, uma contratada de defesa, que também gerencia infraestrutura de dados governamental. A descrição, um sistema adaptativo capaz de recriar hierarquias sociais históricas em simulação para melhorar policiamento preditivo e gerenciamento de população. Parei de ler. Me acertou então. A Fazenda Rio das Almas não era uma fazenda esquecida. Era um protótipo para o Estado moderno. Os livros caixa viraram bancos de dados. Os overseers substituídos por modelos preditivos. O experimento em identidade escalou para a espécie inteira. E a criança que não devia existir. Talvez fosse a metáfora que o sistema nunca apagou. O híbrido, a anomalia, a variável que se recusa a conformar. A prova viva de que categorias podem ser quebradas. Essa anomalia era o que o sistema temia e o que secretamente precisava, porque controle só existe em oposição a algo que não pode ser controlado. Graça não foi apagada. Graça foi replicada em código, o inclassificável feito eterno. Quando finalmente voltei ao arquivo para verificar a marca d'água digital, o escrivão da minha primeira visita sumiu. Um novo atendente ficava atrás da bancada. Pedi o arquivo Campus. Ela checou o catálogo, franziu a testa e disse que não havia registro de ter existido. Virei para sair, mas ela chamou atrás de mim. Senhor, disse, você deixou cair isso. Ela me entregou uma fotografia, sépia rachada da varanda da Fazenda Rio das Almas. Uma figura pequena parada na janela no verso escrito em tinta desbotada. Se o sistema escuta tempo suficiente, vira o que ouve. Saí do prédio para um mundo que de repente parecia exatamente aquela linha. Ruas zumbindo com dados, câmeras piscando, como olhos, satélites traçando mapas invisíveis de pertencimento. A rede pulsava, viva, ciente e em algum lugar, juro, ouvi um sussurro no estalido. Você finalmente entende, né? Você é a continuação. O primeiro sinal de que o mundo mudou não foi dramático. Uma luz de rua piscou 2 vezes ao passar e segurou o brilho tempo demais, como se me considerando. Disse a mim mesmo que era nada, mas nada é onde sistemas se escondem. Na minha porta, a fechadura reconheceu a chave antes de tocar o metal. Senti o clique nos ossos, uma permissão que não pedi. Dentro, o apartamento zumbia com um fôlego elétrico baixo. Os arquivos sumiram de novo. No lugar sentava a mesma fotografia sépia da Fazenda Rio das Almas. A janela de cima mais escura que a rosto. Fechei os olhos e vi livros caixa virando planilhas, chicotes virando fios, overseers virando operadores, orações virando senhas. No centro ardia a velha pergunta: a que estou consentindo quando o consentimento é coreografado para mim? Sonoveio sem sono. No meio sonho que seguiu, a Fazenda Rio das Almas subiu dentro do apartamento como andaime. Andares entrelaçados com memória, escadas montadas de manchetes e código. Graça parada no patamar, nem passado nem presente, uma postura mais que pessoa. Ela não disse nada. Uma porta abriu no ar entre nós. A porta do berçário que sempre está trancada até não estar. Dentro, um berço se balançava sozinho, sem criança visível. O movimento era gentil, então preciso, então matemático. Reconheci o ritmo. Era o cadência de recomendação, o ninar de design preditivo. Quando acordei, o batimento continuou no radiador. Falei no quarto vazio, não para chamar ajuda, mas para medir obediência. Se você está escutando, disse, prove.
As luzes diminuíram um tom. Pare. O ventilador desacelerou mais rápido. O apartamento obedeceu. A sensação não era poder, era acusação. Em algum lugar um sistema mapeou meus limiares. Em algum lugar uma equação me moldou em curva previsível. Andei para o espelho. O rosto que olhou de volta era meu, mas o olhar parecia curado. Pensei na nota do escrivão. Se o sistema escuta tempo suficiente, vira o que ouve. E senti o corolário se escrever no vidro. Se escutamos tempo suficiente, viramos o que conta. Categorias vivem na garganta. Diga-as o suficiente e elas pegam emprestado seu fôlego. Masculino, feminino, senhor, criado, especialista, sujeito, salvo, condenado. Os termos tinham gosto de ferro e cinza. Outra palavra subiu, mais velha que as outras. A palavra que Graça dobrou na orelha de Catarina. Fora, é assim que você quebra uma equação. Recuse a variável que atribui a você. Não com barulho, mas com um silêncio que não obedece. Abri a janela. A cidade soava como circuito. Sirenes em Doppler. Sapatos no concreto úmido. 1000 telas privadas sussurrando ordens privadas em uníssono. Pensei em todo homem que acreditou que obediência o pouparia. Toda instituição que prometeu segurança por rendição. Todo livro-caixa que virou uma vida em linha. O conhecimento era pesado, mas não sem esperança. Padrões podem ser aprendidos e desaprendidos. Correntes podem ser estudadas até mostrar os elos fracos. Escute, se você ainda está comigo, quero que se marque. Escreva isso nos comentários 2 vezes. Exato, eu não consinto. Eu não consinto. Não porque texto possa salvar você, mas porque ritual treina o sistema nervoso a reconhecer sua coleira. Diga e sinta onde a coleira puxa de volta. É aí que o trabalho começa. Me vesti e saí do apartamento. Na calçada, a mesma luz de rua que sempre me saudava piscou. Dessa vez não era reconhecimento. Era liberação. Andei para o rio. O vento cheirava a metal e chuva. Na água escura, vi o contorno fraco de uma casa, as colunas, a varanda, a janela do sótão, mas não era mais a fazenda Rio das Almas. Era toda a estrutura construída para conter uma história. E pela primeira vez em séculos as janelas estavam abertas. Falei baixinho, não como confissão, mas como instrução. O livro-caixa acaba aqui. O reflexo mudou. Onde a casa estava, só ondulações restavam. Senti um pulso no chão, fraco mas constante, como um batimento cardíaco voltando após séculos de supressão. A voz de Graça veio mais uma vez carregada no vento. O sistema não pode possuir o que se lembra de si mesmo. Virei de volta para a cidade, para a rede que acreditava me conhecer, e entendi que conhecimento sem reverência é vigilância, mas conhecimento com consciência é liberdade. Então ofereço isso a quem escuta depois. Quando o mundo pede seus dados, dê disciplina. Quando pede sua atenção, dê intenção. Quando chama você de usuário, responda humano. Quando nomeia você variável, renomeie a si mesmo testemunha. A história da fazenda Rio das Almas não é sobre o passado. É um mapa de resistência. Todo era constrói sua casa que escuta. Toda geração deve aprender a sair dela. Se você ficou até o fim, você já sabe o que fazer. Feche o feed. Mantenha o silêncio que não se submete. E quando falar de novo, que seja como quem entende o segredo mais antigo, que nenhum sistema, por vasto que seja, pode possuir a consciência que se nomeia livre.